Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus alcance todos os nossos corações nesse momento. Meu nome é Carla Natário dos Santos e gostaria de pedir mais uma vez alguns minutos da atenção de vocês para fazer uma pequena leitura e trazer breves reflexões em torno desta leitura. Do livro Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 65, Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Mas o que vos for confiado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Disse Jesus, Marcos capítulo 13, versículo 11. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por respostas a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do bem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante incerto. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se, nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho essa leitura de Emmanuel muito perspicaz assim, para nós, diante da nossa escala evolutiva, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós sabemos que nós somos espíritos falidos e falíveis, mas nós também sabemos que o espírito ele tem o direito a errar. Nos foi dado, porque também nos foi dado a experiência. E quando nos é dado a experiência através do livre-arbítrio, nós temos a escolha do que fazer. Nós temos o direito de errar e através do erro, aprender com ele. Então, muitas das vezes, meus irmãos, o que me chama mais atenção nessa leitura, nessa explicação, nesse comentário que Emmanuel traz, é quando ele fala assim, por todas as culpas imaginárias e que te catalogam o nome. Emmanuel, nesse momento, ele não fala em nenhum momento da situação, se a situação ela é uma situação que você realmente se equivocou na caminhada, mas sim por todas as culpas imaginárias, porque a gente carrega culpa, não é verdade? E muitas das vezes o que nos prende, né, as justificativas infindáveis, as explicações, é o nosso orgulho ferido, por não nos admitirmos, termos vivenciado uma experiência que nós erramos. O espírito ainda muito orgulhoso, se acha superior, né? Ele não aceita a sua condição de aprendiz na escola da vida e ele não aceita que os outros o reconheçam como espírito que erra. Então, quando o outro nos vê em queda ou imagina que nós erramos, nós, em vez de nos atentarmos na nossa transformação e na nossa caminhada, nós viramos para o outro e começamos a nos justificar. Começamos a perder tempo, a dar explicações sobre, por que eu agi assim? Não, a sua interpretação está incorreta, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis falar. Né? E Emmanuel traz uma outra consideração importante. Não lhe sanarias um mal à força de palavras somente. Então, se o meu desejo é fazer o bem e é realmente contradizer o que estão me acusando, o que estão me falando, sendo isso verdade ou não, ou seja, isso de um passado, que eu faço bem, porque não vão ser as palavras que vão convencer que eu sou uma pessoa do bem, ou que eu estou transformada no bem.
e sim as minhas atitudes. E aí então nós vamos lembrar duas coisas, dois momentos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que eu acho interessante para essa lição. Aquele momento em que Jesus estava em praça pública e a adúltera, né, estava a ponto de ser apedrejada pela multidão. Jesus disse a todos: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todas as pedras caíram. E Jesus se virou para aquela senhora, né, para aquela mulher, e disse: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Então Jesus nos ensinou duas coisas, nos educou no processo, né, de não nos deixarmos levar pela sanha das acusações de terceiros, porque a gente também faz isso, né, e também não se direcionou ao olhar aquela mulher que tinha cometido o adultério com condenações, com julgamentos. E a mulher não se justificou, ela foi-se embora, ela foi viver a sua vida. Então percebam, meus irmãos, que a postura de Jesus é sempre uma postura educadora diante dos equívocos, porque dentro do nosso processo, mais uma vez, evolutivo, nós podemos escolher caminhos que não são os melhores para o nosso crescimento espiritual. Mas Jesus sempre foi um mestre libertador, né? Que nos deu condições, através dos seus ensinamentos, de nos libertarmos, de vermos de uma outra forma a nossa situação, o nosso momento. Isso quer dizer que muitas das vezes nós nos prendemos à culpa, não necessariamente por termos errado, né? Pela situação, mas como a gente olha para aquela situação. Porque, veja bem, vamos fazer um outro comentário assim. Uma criança que está brincando e de repente ela cai, tropeça. E aí o joelho fere. E essa criança naquele momento doeu, porque ela estava brincando, ela estava feliz, ela achava que ela não ia cair, mas ela caiu. E aí depois passa um tempo, o pai vai lá, põe um remedinho, não tem mais dor. Mas a criança, ela olha para aquele machucado e ela chora. Não tem mais dor. Mas ela olha porque ela não aceita ela ter caído. E aí ela começa a chorar. A chorar. E a ficar remoendo aquilo que aconteceu com ela. Então Jesus nos chama a atenção para essa postura. Diante de tudo que acontece nas nossas vidas, né, de todas as situações que possam nos advir, né, de situações externas com os nossos irmãos, nós nos atentemos ao quê? Ao trabalho do bem. Porque é só o trabalho do bem, da nossa transformação moral, é que vai modificar as opiniões que as pessoas têm ao nosso respeito. E para isso, nós finalizamos lembrando de Saulo, né, que Saulo, né, o grande doutor da lei, no período de Cristo, ele, na sua concepção que ele tinha religiosa da época, ele deveria exterminar os cristãos. E ele começou uma perseguição e assassinar os cristãos da época. E Jesus, né, em um determinado momento, conhecendo o coração fiel e sabedor de que quando Saulo conhecesse o evangelho de Jesus e fosse tocado, ele seria um grande trabalhador, Jesus foi de encontro ao Saulo, fazendo um convite de amor para Saulo na estrada de Damasco. E Saulo, na presença de Cristo, naquele exato momento, falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ele tomou uma decisão de mudança. Aí Jesus diz para ele: vai para Damasco, que lá lhe será dito o que será feito. E aí, nesse momento, Paulo começou a sua grande transformação moral, que é hoje uma das grandes referências do evangelho que nós temos de transformação. Mas Paulo, ele teve, após a sua transformação, após a sua conversão ao espiritismo, ele passou por acusações, por difamações, ele passou por represárias, porque ele tinha iniciado um grande processo de perseguição aos cristãos e agora estava convertido. Mas Paulo, ele não se deteve em justificativas. Ele, convencido do evangelho de Jesus, ele pegou o jugo de Jesus, ou seja, a diretriz da vida de Jesus, e foi trabalhar. E ao longo do tempo, convenceu-se as pessoas de que ele estava transformado pelo evangelho de Jesus e que ele não era mais aquele doutor da lei, cruel, assassino, e sim que ele era um homem transformado, que é hoje o nosso exemplo de vida. Então, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que nós nos envolvemos de verdade no sentido da transformação moral que o Evangelho traz para a gente, que é uma
que é uma mensagem libertadora para todos nós, para que nós possamos sair, né, dos emaranhados da culpa, do medo das pessoas, e que nós possamos ir para a vida que Deus nos deu nessa encarnação, e construamos, né, nesta vida um novo ser em nós, através do Evangelho de Jesus, em nossos corações, na nossa vivência. Que Jesus alcance, que a paz do Cristo alcance o coração de todos nós. Que assim seja.